inclinação da reta tangente, ela é, na verdade, o limite das inclinações das retas secantes, tá bom? E que a gente expressa isso justamente como o limite de MPQ quando Q tende a P, onde MPQ é justamente o coeficiente angular, né? Y2 menos Y1, que divide x2 menos o x1. Isso é muito importante, então, foi a nossa observação aí mais importante da aula passada. Então já sabe aí que se te perguntarem uma definição para limite, vai ter que falar que o limite das inclinações das retas secantes, na verdade, é a inclinação da reta tangente. Isso significa o limite. Continuando, então, vamos lá com mais novidades. Outros exemplos também gráficos, né, para que fique mais claro para vocês essa novidade. Então, tendo em vista, né, na aula da sessão anterior, nós vimos que surgem limites quando queremos encontrar tangentes a uma curva. E por que a gente quer encontrar tangentes a uma curva? A gente falou que o Leibniz e o Newton e os outros matemáticos e físicos da época, eles queriam resolver problemas da realidade e da atualidade que eram deles, né, os dias deles. Então, eles tinham problemas geométricos ou físicos que poderiam ser resolvidos justamente resolvendo esse problema da tangente. E aí, para resolver a tangente, eles criaram a ferramenta dos limites, tá? Ou também a velocidade, pessoal. Eu não sei se eu cheguei a falar aqui, né, mas o que o Galileu postulou na época dele, que é a distância da queda, né, de um objeto, vamos supor que o objeto ele está aqui, e ele é solto, né, ele não é lançado, ele é solto da sua posição de equilíbrio, e ele cai, né, obviamente, devido à ação da força da gravidade. Né? E o que ele postulou? Que a distância da queda é proporcional ao quadrado do tempo em que ele está em queda. Então, a distância da queda, d, é proporcional, ou seja, uma constante k, ao quadrado do tempo. Quadrado do tempo. Olha, você tem distância e você tem tempo. Se você tem distância e tempo, você então consegue calcular a velocidade desse corpo que está caindo em um dado momento, né? Justamente vamos ver que a velocidade que vocês viram no ensino médio como ΔS sobre ΔT, que era a velocidade média, você consegue calcular por meio dos limites e das derivadas a velocidade instantânea. Então, a instantânea é justamente no limite onde aquele seu ΔT é muito, muito pequeno. ΔT tende a zero, um valor muito pequeno. Então, você acha a velocidade em qualquer momento, instantaneamente. E aí foi o que o Galileu postulou. Tá bom? Então, o que está escrito aqui, né? O problema do limite surge justamente quando a gente quer encontrar as tangentes a uma curva ou então a velocidade de um objeto. Essa parte aqui a gente vai, acredito que vai ficar mais claro quando falarmos sobre as derivadas, tá? Mas adiantando aqui para vocês, o que aprendemos lá no ensino médio, né, como ΔS sobre ΔT, ele vai virar, que era a velocidade média, ele vai virar uma velocidade instantânea, nós vamos chamar de ds dt, tá? Esse delta, o limite do delta, quando ele tende a zero, é o que nós colocamos como d, tá? O operador diferencial. Esse delta seria uma variação macroscópica. Ah, x2 menos x1, x3 menos x1. E o d seria uma variação infinitesimal. Eu posso pegar tão pequeno quanto eu queira, quanto eu tenha necessidade. Isso vai ficar bem claro lá na frente quando falarmos de um caso especial de limite, que serão as derivadas, que é um outro operador que vocês vão aprender aqui na nossa disciplina. Tá? Mas, a princípio, é isso que vocês têm que saber. Então, vamos voltar agora a nossa atenção, tá bom? Para os limites em geral e para os métodos de calculá-los. Falei para vocês, professor, você vai sempre poder chutar valores nas redondezas, né? 2, 1,5, 1,1, 1,001, 1,0001 e analisar o que acontece com o valor do limite. Eu falei para vocês, lembra? Na maioria das vezes, sim. Você vai ver que ele vai tender a um valor, né? Olha lá, 2, aumentando pela esquerda ou diminuindo pela direita. Só que existem casos que nós vamos ver ainda hoje,
E isso nos leva a uma dedução, né, uma indução errônea. A gente vai achar uma coisa que está errada. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que um processo de indução, tá? A gente está supondo que quanto mais próximo de um pela esquerda ou pela direita, mais próximo de 2 eu vou encontrar. Eu não estou provando aqui matematicamente que dá 2, mas é uma boa suposição, né? Eu posso supor que dá 2. Olha só, pela esquerda está dando isso, pela direita também está dando isso. Mas vamos ver que, pelo fato de estar supondo, nem sempre vai funcionar. Temos funções aí um pouco maluquetes que vão fazer com que a nossa indução seja, infelizmente, errada, tá? Então, a resposta para a pergunta da aula passada, eu posso sempre chutar pontos nas redondezas? Pode, mas fica com o pé atrás que pode ter um exemplo que você vai se dar mal. Então, é bom também a gente aprender a resolver pelo algebrismo, ok? Então, vamos continuar. Vamos analisar, né? Na aula passada a gente viu o x ao quadrado, que é uma função bem tranquilinha, todo mundo já sabe desenhar. Agora a gente vai analisar também uma outra função bem tranquilinha, que é um x ao quadrado menos x mais 2, tá bom? Para valores de x próximos de 2. Então, vamos analisar aqui, ó, o comportamento da função para valores próximos de 2. Então, intuitivamente, o que eu quero que vocês imaginem quando eu falo isso, é que quando eu quero analisar a função próximo de 2, na verdade eu estou me interessando em calcular um limite de uma função que é essa aí que eu acabei de dar, x ao quadrado menos x mais 2, quando o x ele está tendendo a 2. E é justamente, eu estou analisando nas redondezas de 2. Nesse caso, como vocês podem ver, eu posso jogar diretamente o ponto 2. Quanto vale 2 ao quadrado? 4 menos 2 mais 2. Então, 2 ao quadrado, 4 menos 2 mais 2, isso aqui vai dar 4. Vocês reparem que nesse caso aqui, eu joguei o ponto 2 diretamente, não tive nenhum problema, nenhuma indeterminação e já deu 4. Já acertei a questão, tá? Mas aqui o nosso objetivo ainda não é acertar a questão, é entender o gráfico geometricamente o que está acontecendo. Então vamos de novo usar a ideia da Ana, né? Eu posso jogar pontos, tantos pontos quanto eu queira, nas redondezas do 2. Então o ponto 2 ele está aqui. Eu posso, então, pensar, primeiramente, da direita para a esquerda. Olha, da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda é como se o pessoal estivesse aqui em cima desse eixo, né? Olhando para o meu gráfico. Então, ele vai estar em cima desse cara daqui. Aqui a seta se aproximando. Pego pontos à direita de 2. Poxa, à direita de 2 pode pegar 100, pode pegar 50, como nós falamos. Mas eu estou me interessando eu estou interessado na redondeza. Então, vou pegar um ponto bem próximo de 2. Pode ser 3. Peguei o 3 lá. Aí eu vou fazer o quê? Olha, eu vou fazer 3 ao quadrado menos 3 mais 2. 3 ao quadrado dá 9, mais 2 dá 11, menos 3, 8, né? Então, tá aqui o nosso valor, 8. Vou me aproximando mais do 2. Então, agora eu posso botar um passo de 0,5, 2,5. Quanto é que dá o f de 2,5? 2,5 ao quadrado menos 2,5 mais 2, 5,75. Me aproximo ainda mais, 2,2. Reparem que agora eu dei um passo de 0,2, de 0,3, né? Daqui para cá foi um passo de 0,5. Daqui para cá foi um passo de 0,3. Deu 4,64. Agora eu vou dar um outro passo agora de 0,1. 4,31. Claro, né? Eu estou diminuindo o meu passo porque justamente eu estou chegando próximo do meu ponto de interesse. Do 2,1, se eu der um passo de 0,1, eu já vou encostar no 2. Né? E o interesse é ficar ao redor, nas redondezas. Então eu não posso encostar no 2. Olha, para não encostar no 2, então eu dou um passo de 0,05. 2,05 quanto dá? 4,15. Posso aproximar ainda mais, 2,01, 4,03. Ainda mais, olha, 2,005 deu 4,01. Reparem que a partir daqui, vamos dizer, a partir desse ponto daqui, olha, as variações elas já tendem a estagnar. 4,15,
4,03, 4,015, 4,003. Né? Então, o que está causando na nossa intuição em matemática? Que está tendendo a um 4, provavelmente. Agora vamos ver pela esquerda. Pela esquerda, olha, eu estou aqui à esquerda e estou indo até a direita. Então, olhando para o meu gráfico, eu vou estar dessa parte e indo para cá. Olha a setinha aqui. Então, à esquerda de 2, eu posso pegar 0, menos 40, menos 200, mas, novamente, eu quero pegar próximo à redondeza. Então, eu começo do 1. Aqui, o meu 1 está aqui, ó. 1 está aqui. Então, quanto é que vai dar o f de 1? É 1 ao quadrado, que menos 1 que vai dar 0, mais 2 vai dar 2. Olha lá. Vou aumentando meu passo agora, de meio, deu 2,75. Agora eu aumentei 0,3, deu 3,44. Aumentei somente 0,1, deu 3,71. Agora eu vou aumentar 0,05, 3,85. Aumentei 0,04, olha só, 3,97. E a partir da terceira casa decimal, 1,995, ele também está tentando estagnar. 3,97, 3,985, 3,997. Se eu colocasse 1,9999, provavelmente daria 3,999, muito próximo do número 4. Então, na nossa intuição aqui, o que está aparecendo, né? Se a gente não soubesse desenhar o gráfico de x ao quadrado mais x mais 2, pareceria muito de forma confortante, né, que ele estaria tendendo ao 4. E, claro, a gente consegue provar a nossa intuição justamente graficamente. Pela esquerda, ele está indo para o 4, pela direita, ele também está indo para o 4. Tá? Então, a resposta para o nosso problema é que o limite dessa nossa função, quando x tende a 2, ele justamente vai ser o número 4. Tá? Fazendo aquela abordagem das retas secantes, né? Por que aqui a gente já não está mais trabalhando com a reta secante? Que a gente já avançou bastante aqui no nosso conteúdo, mas a princípio seria, eu tenho um ponto de interesse, que eu vou ter uma reta tangente. E aí eu vou pegar um ponto P aqui, e eu vou pegar um ponto Q aqui. Né? A reta que vai passar por PQ, que eu vou fazer na cor roxa, ela é secante. Você lembra? Então, eu vou pegando o Q vai vindo para cá, para cá, para cá, até um limite do MPQ, quando o Q está tendendo a P. Esse vai ser justamente o nosso M, que é a inclinação da reta tangente no ponto P. Tá, gente? Então, geometricamente, mais um exemplo para vocês entenderem. Então, aqui, resumindo, da tabela do gráfico, que é uma parábola, e é mostrada na figura 1, a gente está vendo que quando x está próximo de 2, de qualquer lado, da esquerda ou da direita, a função está tendendo a 4. De fato, parece que podemos tomar os valores de x tão próximos de 4 quanto quisermos. Isso é muito importante. A ideia do cálculo diferencial integral é justamente essa parte do infinitesimal. Né? Eu posso me aproximar infinitesimalmente, tão próximo quanto eu queira, sem encostar naquele ponto, que pode ser uma singularidade ou não. O que é singularidade? É algo que eu não sei explicar, que acontece ali, mas eu não sei de fato o que está ocorrendo. Eu sei que acontece, mas não sei como. É algo singular, é único. Então, aqui está a ideia justamente do infinitesimal. Eu torno x suficientemente próximo de 2. Cara, pode ser 2.000, 100 zeros, e no final eu boto 2,001. Tá bom? Isso é importante. Então, como é que a gente lê esse nosso operador? Tá? O limite de f de x igual a x ao quadrado menos x mais 2, quando x tende a 2 é igual a 4. Tá? É assim que nós lemos. Ou seja, o limite desta função, quando x tende a 2, é igual a 4. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta desse exemplo?
Tá bom, beleza. Continuando, gente. Talvez já pensaram isso aí nos últimos exemplos, mas para ficar claro, né? O limite de um dado ponto, tá? Para que ele exista, ele tem que dar aqui um valor real, ok? Nós vamos chamar esse valor real de uma constante, que é a constante L. É o que está escrito aqui. Suponhamos que f de x seja definido quando ele está próximo ao número a, tá? A é um número, que aqui no caso era o 2. Isso significa que f é definido em algum intervalo que contém a, exceto possivelmente no próprio a. Então a gente vai escrever, né, o limite de f de x quando x tende a é igual a L. Olha aqui novamente como a gente lê esse operador. Se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, então infinitesimalmente próximo de L, aqui, ó, próximo do número 4, tornando x suficientemente próximo de a, por ambos os lados, mas não necessariamente igual a A. Então foi novamente o que a Ana falou na aula passada, né? A gente se aproxima muito, mas não necessariamente ele vai ser igual a aquele ponto ali, tá? Chega muito próximo, infinitesimalmente próximo, mas não vai encostar naquele ponto, ok? O que significa macroscopicamente, né? Os valores de f de x, eles tendem a L quando o x tende a A. Então olha para cá. Quando o meu x, o x tende a A, x tende a A, os valores de f de x tendem a L. Quais são os valores de f de x? O y. Então ele vai tender a L. É isso que está querendo dizer aí, a grosso modo, né, macroscopicamente. Ok, gente? Acho que ficou bem claro isso, né? Então, novamente aqui. A grosso modo significa que os valores eles tendem a L quando x tende a A. Em outras palavras, os valores de f de x tendem a ficar cada vez mais próximos de L à medida que x tende ao número A, por qualquer lado. Mas lembre-se, ele é diferente, tá? Você não chega a encostar no ponto. Uma outra anotação que não é muito comum, mas eu apresento aí para vocês, se vocês lerem em algum lugar, algum artigo, é essa daqui. Ao invés de escrever lim f de x quando x tende a, né, o limite de f de x quando x tende a é igual a L, algumas pessoas, alguns autores em livros costumam escrever assim também. F de x tende a L quando x tende a A. Essa é uma anotação um pouco mais antiga, porque nas máquinas, né, bem anteriores às impressoras, a gente não tinha essa facilidade de colocar, né, o lim e o x tendendo a aqui embaixo como um sobrescrito. Então a gente escrevia o f de x com uma seta, escrevia quando, né, e o x com uma outra seta. Mas, claro, isso não é mais um problema para a gente. Então, essa anotação aqui é a anotação mais comum que vocês vão encontrar. Acho que aqui nenhum outro problema, né? Aqui uma observação, tá bom? Eu falei que o x tende a na definição de limite, só que ele não é igual a, ele é diferente. O que isso significa de fato? Significa que quando nós procuramos encontrar o limite de f de x quando x tende a A, nós nunca consideramos x igual a A. Mas, professor, aqui você fez exatamente o que você falou que não era para fazer. Você colocou aqui, ó, 2 ao quadrado menos 2 mais 2. Sim, isso aqui é uma metodologia para calcular o limite. Você coloca o ponto lá, x igual a 2. Mas o processo, né, matemático por trás disso nunca leva em conta que o 2 vai ser alcançado. Tá? Parece um pouco esquisito falar isso, mas para você calcular o processo matemático, a ferramenta, é jogar o ponto e ver se vai ter alguma indeterminação. Se não deu 0 sobre 0, infinito sobre infinito, você achou a resposta. Mas isso não quer dizer, tá bom, que você está encontrando, você está encostando de fato no ponto. Nunca consideramos, tá, x igual a. Justamente porque vai ter casos, nós vamos ver casos que você vai dividir por 0.
Pô, e dividir por zero não tem como, a gente sabe que é indeterminado. Mas você fala, dividir por zero deu infinito. Então você está considerando que você chegou no ponto zero? Não, ó. Nunca consideramos x igual a A. A gente pega um ponto bem próximo de zero, tá? É o que está escrito aqui. Na verdade, f de x ele não precisa sequer estar definida quando x for igual a A. A única coisa que importa é como f está definida nas redondezas. Então, novamente, como ele está se comportando nas redondezas. Vamos olhar aqui, pessoal, para a figura de número 2, por favor, tá? Eu vou dar um zoom porque o pontinho ficou pequeno. Então, vamos olhar aqui a figura e depois a gente volta ali para o texto. Nós temos 3 casos, tá bom? E a gente tem que entender o limite dessa função quando x tende a A. Então, vamos ver o que acontece. Nesse caso da letra A aqui, vocês conseguem ver meu mouse? Se eu fizer a função f de x, que está em azul, onde o x tende a pela direita, o que está acontecendo? Vocês concordam que ela está indo para o L? Ó, ela está vindo para cá e está indo para o L. Todo mundo de acordo? Se eu olhar pela esquerda, aqui ó, é o meu mouse, ó, ele está vindo para cá, olha lá para o f de x. Está indo para o L também. Então, no caso A aqui, nenhum problema, né? O limite da função quando x tende a A, vale L. Vamos olhar aqui agora para o B, por favor. O B tem uma diferença. Qual é a diferença aqui do B? Estou vendo um ponto aberto aqui e um ponto fechado. Se lembra? Ponto aberto, singularidade. Eu não sei o que acontece aqui. Ponto fechado é onde a função está definida. Vamos olhar pela direita, pessoal. Isso aqui gera muita dúvida, mas vamos lá. Olhando pela direita, olha para o mouse aqui. Ela está se aproximando de que ponto? Quando eu olho para o meu Y, ó. A mãozinha subiu, desceu, está se aproximando de L. Concorda? Vamos olhar pela esquerda. Ela está vindo para cá, desceu, está subindo, também está se aproximando de L. Então, reparem que nesse caso da letra B, o limite da minha função, quando x tende a A, também vale L. Só que quanto aqui é o f de A? O f de A, nesse caso, não dá L. O f de A ele está definido aqui embaixo. Está vendo? Então, reparem, não me interessa o que acontece na função, mas me interessa o que acontece nas redondezas quando eu calculo o limite. Olha o exemplo da letra C. Na letra C à direita, eu também me aproximo de L, tá? Tem essa singularidade, porque o ponto está aberto. E à esquerda eu também me aproximo de L, tá? Tudo bem. Então, o limite de f de x quando x tende a A vale L nos 3 casos. Só que aqui, quanto vale o f de A? Aqui nem está definido, tá bom? Aqui valia, na letra A, valia L, o f de A vale L. Aqui o f de A vale alguma coisa menor do que L. E aqui na C, eu não sei. Não vale porque não foi definido. É o que está escrito aqui, ó. 3 funções. Na parte C, que é essa daqui, f de A não está definida. Eu não sei. Não sei quanto vale f de A. Na parte B, f de A é menor do que L, né? Ele está aqui abaixo. Em todos esses casos, não importando o que acontece em A, é verdade que o limite de f de x, quando estende a vale L. Então, é o que eu estou reiterando na frase de cima. Quando a gente procura o limite de f de x, tendendo a algum ponto, a gente nunca considera x igual a A. Tá? Nunca. Não me interessa o que acontece no x igual a A. O x igual a A, professor, significa isso aqui, ó. F de A. Quando eu estou calculando o limite, não me interessa isso aqui, geometricamente. Eu não estou preocupado com isso, tá bom? Mas eu me preocupo nas redondezas do A. O A está aqui, eu me preocupo com o que acontece aqui e o que acontece aqui. O que é confuso é porque justamente para calcular alguns desses limites, a gente considera o próprio f do ponto, né? Aqui a gente considerou o f de 2. Mas isso é para calcular o valor, que deu 4. Geometricamente, ele nunca vai valer 2. Tá? Só que para calcular, a gente considera ele como um f de 2. Aqui, geometricamente, ele nunca vai valer L, nesse caso, né? No caso da letra B. Mas para calcular, a gente faria, né,
o meu F de L. E o meu F de L daria um ponto abaixo de L na letra B. Tá bom? Então aqui eu vou escrever novamente, ó. Nesse caso da letra A, F de A da L, F de A da B dá diferente do L, e na letra C não existe F de A. Tá bom? Vamos dar um outro exemplo aqui, gente. Professor, não existe o F de A na letra C por quê mesmo? Na letra C não existe o F de A, porque eu não tenho nenhum ponto fechado. Olha só a diferença da B para o C. Na B eu tenho um pontinho fechado aqui embaixo, tá vendo? Na C não tem nenhum pontinho fechado. O ponto fechado significa que ela é contínua naquele espaço, né? E o aberto aqui é singular. Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos olhar aqui para essa função, olha. Vocês se lembram do seno? Lembra do seno que era assim? Apaguei sem querer. X e Y. Pessoal, vamos colocar alguns pontos aqui. Aqui é o ponto 0. Aqui vale 1. Tá? Aqui eu vou colocar π sobre 2. Aqui eu vou colocar π. 3π sobre 2. E 2π. Tá? É o seno, tá? Seno variando entre 0, entre -1 e 1. Só que agora está aberto ali, ó. Coloquei o pontinho fechado aqui. Não consigo fazer ele pequeno, então fica dessa forma feia, mas pensem que esse pontinho fechado é esse pontinho aqui, tá bom? E o pontinho aberto, que é esse cara daqui, é esse pontinho aberto daqui. Vou dar um zoom para vocês verem, tá bom? Esse pontinho, porque a minha caneta aqui não tem como fazer menor do que isso. Então olhem por favor aqui. Vamos fazer com calma esse exemplo do seno, tá? Se eu pedir então para vocês o limite dessa função aqui, eu falei que isso aqui é o f de x, tá? O limite de f de x, quando x tende a π sobre 2. Quanto é que vocês falariam aí? Pensa aí no seu caderno. Você vai botar por aqui e vai botar por aqui. Quanto é que vai dar, pessoal? Show. E quanto é que vale o f de π sobre 2 nesse caso aqui? Não é determinado. Show. Não existe. Tá? Agora reparem, o mesmo caso. Vamos olhar um caso bem igual. Vou definir aqui um ponto. Tá? Vou colocar um ponto aqui, ó. Coloquei esse ponto. Falei que aqui vale 2. Tá? O limite de f de x quando estender a π sobre 2 vai continuar valendo 1. O que muda? O que muda é que agora o f de π sobre 2 existe. Vale quanto? Vale 2. Tá bom? Vamos pegar outros pontos aqui, ó. Apagar aqui, apagar esse ponto daqui. Agora, gente, vamos pegar quando x tende a 0.
x tendendo a zero. Quanto é que vale o limite da minha função? Aí você vai fazer o mesmo esquema, né? Faz a seta chegando lá. Professor, pela esquerda não tem nada. Tem sim. Lembra que ela é periódica, né? Ela vem para cá. Então, eu também tenho esse meu comportamento para cá. Então, quanto é que vale o limite dessa função quando x tende a zero? Zero. Show de bola. Zero. E nesse caso aqui, quanto é que vale o f de zero? Zero. Também vale zero. Muito bom. Deu para entender, gente, o raciocínio que vocês têm que ter quando estão analisando aí graficamente a situação? Pegando outro ponto, olha. Vamos pegar aqui. Vamos pegar o ponto π. X tendendo a π. X tendendo a π. Cadê a seta? Para cá e para cá. Quanto dá? Zero. Zero. E quanto é que vale o f de π? Indeterminado? Indeterminado. Beleza? Acho que então vocês entenderam, né? Para fechar aqui, ó. Se eu pegar agora, então, limite do x tendendo a 3π sobre 2, 3π sobre 2, né? Eu vou ter uma seta para cá, eu vou ter uma seta para cá, ele vai ser menos 1. E o f de 3π sobre 2 também não vai existir, tá? Mas, por exemplo, se eu tivesse a ideia de colocar aqui, ó, um ponto aqui, vamos falar que esse ponto deu 0,9. Aí, nesse caso aqui, o f de 3π sobre 2 seria justamente o 0,9. Tá? E, por fim, pegando ali o último ponto do período, quando o limite tende a 2π, x tendendo a 2π, né? Lembrando que esse cara continua para cá, então 2π eu teria uma seta para cá, uma seta para cá, também daria 0, tá? E o f de 2π, como está definido, aí nesse caso também vai dar 0. Tá bom, gente? Então esse aí é o que vocês têm que raciocinar quando for pensar geometricamente nos limites. É o que está escrito aqui. Então, novamente, não se preocupe porque o ponto que você está colocando ali, ele não vai ser alcançado. Para resolver algebricamente, você vai colocar lá f de A, f de 2, f do 5. Mas, geometricamente, o gráfico, né, ele nunca vai bater naquele ponto. Isso é importante. Por quê? Por que ele nunca bate? Porque justamente é um limite, né? E ali aquele ponto pode existir ou não. Se ele existir, tudo bem, eu vou ter um f do ponto. Se não existir, eu não vou ter f do ponto, mas nos dois casos eu ainda terei o limite. Vamos olhar um outro exemplo aqui, ó, mais um exemplo. É mais um exemplo que se eu chutar pontos à direita e à esquerda, como a Ana falou para a gente ainda vai acertar. Por quê? Agora nós temos uma função x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1. O que complicou nesse caso? Complicou nesse caso que se eu não desse para vocês essa informação daqui, dificilmente com as informações e com o que nós aprendemos até agora, a gente conseguiria fazer esse gráfico, tá? Vocês poderiam falar, ele toca ali o y quando x é igual a 1, né? 0 sobre 0 vai ficar menos 1 sobre menos 1. Então eu sei que aqui é um ponto que vale menos 1. Mas e aí? Como é que vocês iam saber que era essa hipérbole aí toda direitinho? Vocês não saberiam até agora. Então, como é que eu poderia fazer com o que nós aprendemos? Poderia chutar pontos. À direita de 1, então essa seta daqui, pega um ponto aí, ó, tendendo a 1. Pega um ponto maior do que 1. 1,5, 1,1, 1,01,
1.001, 1.0001. O que está acontecendo com a função? Ela está aumentando e estagnando muito próximo de 0,5. Olha lá. Realmente, ó, 0,4999. E a esquerda? Pega pontos à esquerda aqui, jogando, né, até chegar próximo de 1. Então, a esquerda de 1, posso pegar aqui, ó, meio, 0,9, 0,99, 0,999, 0,9999. O que está acontecendo com a nossa função? Ela está diminuindo e também está estagnando. Aqui eu tinha 50, 0,50, 0,500, 0,5000. Então está estagnando em 0,5. Parece, para nossa intuição, que esse limite vai dar 0,5. Tá? De fato, é isso. Vale 0,5. Como é que a gente sabe disso algebricamente? Que nós vamos ver ainda com calma, mais adiantando. Eu vou tentar jogar o ponto, né? Como eu falei, tem uma questão de limite. Primeira coisa, joga o ponto. Vê o que vai acontecer quando você jogar o ponto lá dentro. 1 menos 1 sobre 1 ao quadrado menos 1. Isso deu 0 sobre 0. Então eu não posso concluir nada. Foi ruim. Tudo bem. O que eu faço agora? Eu vejo se eu posso simplificar minha função. E eu posso, olha só. X menos 1 que divide. X ao quadrado menos 1, eu posso escrever como x mais 1 vezes x menos 1. Beleza. E outra coisa, eu posso simplificar. X menos 1, x menos 1. Isso aqui fica como 1 sobre x mais 1. Agora pega e taca o 1 aqui dentro. Né? O limite não é x tendendo a 1. 1 sobre 1 mais 1. 1 sobre 2, que dá 0,5. Então você acertou, você deduziu corretamente. De fato, deu o 0,5. Tá bom? Esse é mais um exemplo que funcionou. Todos entenderam aqui a metodologia? E por que quando eu joguei o ponto 1 nessa função, não deu certo, deu 0 sobre 0? Porque justamente x igual a 1 não pertence ao domínio dessa função. Né? Olha lá, 1 menos 1 vai dar 0. Então o ponto 1 está fora do domínio. Se você viu que você vai jogar, se você viu que você tem uma função, está querendo calcular o limite dessa função, num ponto que está fora do domínio, pode ter certeza que não vai adiantar você colocar f daquele ponto. É o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho uma função que eu estou calculando o limite para um ponto, e esse ponto x igual a 1 está fora do domínio. Então não adianta fazer f de 1. Você vai ter que simplificar a função, fazer algum algebrismo para poder calcular corretamente. Ou então dar sorte e deduzir jogando os pontos. Né? E aí você também pode ver pelo gráfico, mas nesse caso aqui a gente não saberia fazer esse gráfico ainda. É isso que está escrito no texto, pessoal. A função, ela não está definida no ponto 1, está fora do domínio, mas não importa, né? Novamente. Por que não importa? Porque o meu limite está nas redondezas. Ali no ponto de fato do 1, não me interessa o que acontece, é uma singularidade. Então, é o que eu falei, a definição diz que devemos considerar valores de x que estão próximos de A, mas não iguais a A. Nesse caso aqui, pessoal, f de 1 não existe também. Agora, se fosse o mesmo problema e ele colocasse um ponto aqui assim, ó, então f de 1, nesse caso, daria 2. Tá? Pode ser aqui também, pessoal. Né? Claro que ele tem que estar nessa reta daqui, mas poderia ser para baixo também. Menos 2, né? Então ali daria f de 1 igual a menos 2. Ok? Então a gente enfatizou bastante que a função não precisa existir naquele ponto para que o limite naquele ponto exista. Tá? Vou repetir. A função ela não precisa existir nesse ponto daqui para que exista o limite. Isso é importante. Por quê? Porque no limite a gente nunca chega no ponto. Só ficamos próximos. E aí, ó, novamente as tabelas, né? As tabelas do nosso lado aqui tem precisão de 6 casas decimais para valores de x que tendem a 1, mas não são iguais a 1. Com base nesses valores, podemos fazer uma conjectura de que o limite dá 0,5. Tá?
O que é uma conjectura? Vocês podem perguntar para a Gabriela, monitora, que faz matemática, vai explicar muito melhor do que eu a diferença entre conjectura, suposição, indução e dedução. Matematicamente isso tem diferença, mas a nossa conjectura é algo que eu posso demonstrar com esses cálculos aqui, mas eu não posso afirmar com total convicção de que daria 0,5, porque os meus cálculos são insuficientes. Essa é a nossa conjectura. Mas acho legal, se vocês perguntarem para a Gabi, vocês vão ter uma resposta melhor do que a que eu dei aqui agora. Vamos lá, vamos continuar com mais exemplos. Olha só, justamente o exemplo que eu acabei de mostrar, né? Nós aqui não tínhamos x definido em 1. E aqui? Agora aqui nós temos. Como é que a gente define isso de uma forma bonita, né? Uma forma correta matematicamente? É justamente isso aqui. Então, na prova de vocês, pode aparecer justamente isso. Um g de x igual a uma função. O que é essa chave, né? A gente viu no início do curso. É uma função definida em partes, tá? Como é que ele é definido em partes? Olha, quando vale 1, quando x vale 1, quanto vale g de 1? 2. Tá aqui, ó. E quando x não vale 1? Quando x não vale 1, ou eu estou aqui, vou fazer em outra cor. Ou eu estou aqui, ou eu estou aqui. Então, qual é a diferença desse caso para o anterior? É que o limite, nesse caso daqui, vou pegar outra cor, né? O limite, nesse caso daqui, de g de x, quando x tende a 1, continua sendo 0,5. Só que agora a nossa função existe. Opa, não é mais f, é g. Agora a nossa função existe no ponto 1. G de 1 agora vale 2. Tá? E aqui não existia. De fato, nesse caso aqui, se eu pedisse para vocês na prova o domínio, vocês iam falar, ó, x pertencente aos reais menos o ponto x igual a 1. E aqui? Aqui, o domínio de G pertence aos reais. Tá? Ela está definida para todos os reais. X pode ser 1? Pode. Porque quando for 1, ela vai dar 2. Tá? E aí, só um parênteses, né? É a brincadeira que o pessoal fala do buraco negro, porque tem uma singularidade num ponto. E aí você não sabe o que acontece naquele ponto. E, vamos supor, ele pode ser definido em um outro ponto. Então, eles falam do buraco de minhoca, né? Da viagem no tempo, viagem espacial, viajar a longas distâncias em pequenos intervalos de tempo. É porque se você conseguir definir a singularidade em outro ponto, então, na verdade, quando você atinge o ponto, você viaja para cá, né? Então, aí é o parêntese do que o pessoal fala na viagem do tempo. Ok? Até agora, ficou alguma dúvida, pessoal? Ah, eu tinha uma pergunta aqui, ó, eu não vi, desculpa. A Maria Clara perguntou no chat. Professor, esse limite seria o limite da ordenada de Q? Só para ter certeza. Não, o limite da inclinação. Pô, foi mal. Pode falar qual era a questão, que eu não vi, que você perguntou 1025. Qual era a questão, Maria Clara? Ah, beleza. Beleza. Esse limite seria o limite da ordenada de Q? Só para ter certeza. Não é o limite da inclinação da reta tangente, não, né? Se for naquela questão lá se for nessa questão daqui, se for nessa questão daqui, Maria Clara, seria sim a inclinação da reta tangente, tá? Isso quer dizer, esse valor aqui, 4, significa o quê? Ele está tendendo a 4, tudo bem. Se você fizer aqui, ó, a gente vai ver isso com calma, mas é porque agora não interessa muito a inclinação da reta tangente, que isso vai ser na derivada. Mas se você fizer uma equação de uma reta que passa por aqui,
e ver se esse coeficiente angular, esse m, ele vai dar aquele limite lá, tá? Que no caso aqui deu 4. A gente vai ver isso com mais calma lá na frente. Agora vamos, professor, quando a Raquel perguntou, quando o ponto não está no domínio, é viável supor valores, né? A minha net caiu, eu perdi essa parte. Sim, Raquel, quando o ponto não está no domínio, que é esse exemplo daqui, o 1 não está no domínio. Por quê? Porque se eu botar 1 aqui embaixo, vai dar 0. Eu não posso dividir por 0. Então, a gente pode supor valores bem próximos de 1. Tá vendo? Aqui e aqui. É uma das formas de resolver, né? A gente faz uma conjectura e prova, né, que possivelmente vai dar 0,5. Se ele tiver no domínio, que é o caso aqui da figura 4, eu também continuo a mesma coisa, Raquel. Eu posso supor valores próximos. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Chutar esse, chutar esse. A diferença é que agora aqui, eu sei que quando eu atingir o ponto, que não aparece no limite, porque o limite não atinge o ponto, mas quando eu atingir um ponto fazendo o meu G de 2, nesse caso daqui, ela vai existir, né? Desculpa, G de 1. G de 1, o G de 1 aqui no caso vai valer 2. Essa é a única diferença. Mas nesses dois casos, você pode sim supor pontos à direita e à esquerda. Ok? Professor, eu Oi, fiquei muito Milene. confusa. O que isso quer dizer, então? Tipo assim, se G vale 1, por que tem um limite dele, então? Não entendi. Tipo, se Porque G de nesse 1 vale caso, 2... porque nesse caso daqui, a sua singularidade ela existe, mas a função também existe no ponto da singularidade, que é 2. Tá? Nesse caso aqui, a singularidade existe e a função não existe no ponto. Quanto é que vale? Eu não sei. Aqui eu não tenho explicação. É como se tivesse um ponto onde você não sabe o seu valor. Parece muito que dá 0,5 nesse caso daqui, que é a resposta do limite. Mas eu não posso afirmar de forma nenhuma nessa figura 3 que g de 1 dá 2. Tá? Aqui eu não tenho como afirmar isso. É diferente, porque não está definido. Isso significa, na prática, que tem uma indeterminação ali. Você tem um buraco. É uma parte da sua modelagem que não funciona, uma parte que você que não tem o interesse, tá? Isso é o significado físico da singularidade. Ou você não pegou pontos naquele pedaço. Ficou melhor assim, Milene? Não, eu tô confundindo mesmo na figura 4, porque, tipo assim, o G de 1 dá 2. Então, por que eu teria que fazer um limite dele se já tem um número para ele? Já tem uma solução. Então, porque o fato de eu entender, né, que o G de 1 dá 2, né, não quer dizer nada sobre as redondezas desse ponto. O fato de eu ter isso aqui, G de 1 igual a 2, não está me dando informação nenhuma aqui, ó, nesse ponto aqui à direita, nem à esquerda. Para eu saber a informação à direita e à esquerda, né, à direita e à esquerda, eu tenho que fazer o limite. E aí o limite vai me mostrar que à direita e à esquerda eu nem estou próximo desse ponto. À direita e à esquerda eu estou bem longe, eu estou aqui, ó. Então, respondendo a sua pergunta, o limite é uma ferramenta para você entender o que acontece ao redor daqueles pontos. Você poderia muito bem, poxa, se G de 2, se G de 1 vale 2, então ó, G de 1.2 provavelmente vai estar aqui, fazendo uma suposição. Mas quando você calculou o limite, você viu, não, cara, está aqui embaixo. É uma ferramenta para você entender as redondezas, o que acontece ao redor daquele espaço ali. Ok, Milene? Ok. Tá, inclusive é uma pergunta legal também que você fez, né? Por exemplo, o fato de eu ter G de 1 igual a 2 implica, né, que eu não preciso calcular o limite ao redor daquele ponto? Não, né? Eu tenho que calcular sempre o limite, justamente para não errar ali o comportamento da função. A pergunta que a Maria Clara fez lá das retas 1.25, né, sobre o limite da ordenada aqui, a gente vai voltar lá na frente porque é uma pergunta muito boa também. É justamente o caso especial do limite, que é a derivada,
E aí vai ser a resposta da pergunta dela. Então, vou deixar salvo aqui. Um outro exemplo, pessoal. Essa é um pouquinho mais complicada, né? Alguém sabe desenhar um gráfico de raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 menos 3 sobre t ao quadrado? Se alguém souber. Mas t, professor? Pode ser x, pessoal. Aqui eu não falei, né? Mas, claro, a variável é o que você quiser. X, tá? T, H. Em biofísica vai aparecer um monte de letrinha nova. P, V, T, G, H. Então, não se assustem com isso. Aqui é x porque, comumente, nós chamamos de a variável independente de x. Mas, quando surgirem aplicações e modelagens reais, aí vai ser geralmente T de tempo, ou V de volume, P de pressão, H de entalpia, S de entropia, tá? Então não fiquem fissurados somente com uma letra, não. Aqui eu acredito que a gente não saiba o gráfico dessa função, né? Bem complicado. A gente só vai saber desenhar essas funções quando soubermos as derivadas. Então o que a gente faz aqui? Chuta valores. Então vamos chutar 1. 1 ao quadrado dá 1, mais 9 dá 10, raiz de 10 dá um número irracional, menos 3 dividido por 1. Fazendo a conta, está dando 0,162. Aqui ficou ruim, né? Vamos pegar um amarelo. 0,162. Menos 1. Menos 1 não me importa, porque olha só, a variável independente tem um termo ao quadrado. Então, 1 e menos 1 vai dar a mesma coisa. Meio, 0,165. 0,1, 0,166. Pessoal, está aparecendo o quê? 0,05, 0,1666. 0,01, 0,1667. Aí, olha só o que eu falei que nem sempre vai funcionar. Se eu parasse aqui, pessoal, pela conjectura de vocês, o que está aparecendo? Está aparecendo que ele está tendendo a 0,1666, que isso aí dá o quê? É um sexto, né? Vocês aprenderam com Farina a transformar a dízima periódica simples em fração. Então, 0,1666, a gente pode falar que dá um sexto. Mas aí, olha só, o Felipe, o Lucas Leite, a Raquel, eles chegaram e continuaram aqui a conta. Desculpa. Cadê? Caneta. Eles fizeram mais ou menos 0,001. A Milene, ela fez mais ou menos 0,0001. O que está acontecendo lá nos cálculos deles? Olha só o problema que começa a surgir. Quando eles começam a diminuir ainda mais, reparem que eu tenho que tender t a zero, tá? E, obviamente, o zero está fora do domínio porque o t está no denominador sozinho. Então, eu sei que o zero está fora do domínio. Isso quer dizer que se eu jogasse o zero na função, não daria para resolver, né? Seria raiz quadrada de 0 mais 9, que dá 3, menos 3 daria 0 sobre 0. Então, por isso que a gente está pensando nos valores, como a Maria Clara falou, e a Milene também. Só que agora o problema é que se eu dividir, né, esses intervalos a valores ainda mais próximos de zero, eu estava em 0,01 e deu um sexto. Se eu ficar menor ainda, olha só, 0,0005, olha o problema, começa a ficar 0,168. Se eu chegar mais próximo ainda de zero, pegar um valor menor, 0,0001, agora deu 0,2. E aí já começa a dar problema, porque, poxa, se eu parasse aqui, eu iria chutar que daria um sexto. Mas agora, se eu parasse aqui, eu já iria chutar que daria 0,2. E se você diminuir ainda mais, pessoal, olha o problema, dá zero. A calculadora começa a falar que dá zero. Aí você, a resposta é um sexto, que é 0,166, é 0,2 ou é zero? E aí? Tá vendo que nesse caso, eu não tenho como supor nada. Eu fiquei às escuras aqui. Eu não tenho como falar que deu isso, né? Ou que deu isso, ou que deu isso aqui. Então, esse é um caso que eu só consigo resolver algebricamente. Como é que eu vou resolver isso? A gente vai aprender substituição de variáveis, ou então multiplicar
pelo nosso pela nossa racionalização. Então, adiantando para os senhores aqui, o que eu poderia fazer no nosso caso? Poderia escrever assim, ó, limite. Então, mostrei para vocês que chutando valores nem sempre vai te salvar, né? Na maioria das vezes salva, mas tem aquela porcentagem que não vai dar certo. Então, olha só, o limite da raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 menos 3, que divide t ao quadrado. Vocês já viram também que eu não posso fazer, né, f de zero, porque vai dar 0 sobre 0. Então, nesse caso aqui, o que a gente aprende, né, a gente vai aprender, é fazer a multiplicação pelo conjugado. Conjugado, professor, ó. Lembra? O fato de ter a mais b vezes a menos b, que dá a2 menos b2. Então, aqui a gente multiplica, olha só, o raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 mais 3, dividido por raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 mais 3. Ficou feio, né? Mas olha só, aqui temos a mais b vezes a menos b. Então, vai dar a ao quadrado menos b ao quadrado. Quanto dá raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 ao quadrado? Dá t ao quadrado mais 9. Isso aqui é o a ao quadrado. Então, é a ao quadrado menos b ao quadrado. O b vale 3. Quanto é que é 3 ao quadrado? 9. Quanto é que é 9 menos 9? 0. Em cima ficou igual ao quê? T ao quadrado. Beleza. E embaixo? Embaixo ficou t ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 mais 3. T ao quadrado pode cortar com t ao quadrado. Isso aqui vai ficar 1 que divide a raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 mais 3. Olha só, quando t for igual a 0, vai dar raiz de 9, que dá 3. Então vai ficar 1 que divide 3 mais 3, que dá 1 sexto. Tá bom? E olha só, pessoal, 1 sexto é justamente a resposta correta desse limite. Então, quem parou aqui se deu bem, conseguiu conjecturar corretamente. Quem continuou diminuindo ainda mais se deu mal, que ia falar que dava 0,2 ou que dava 0 e iria errar a questão. Por que isso acontece? Acontece porque quando a gente faz essas contas aqui, as nossas calculadoras já começam a errar também, pessoal. Elas têm um limite do processador dela. O limite do processador dela é o quê? Porque ela é forte? É porque ela é fraca? Não. É porque o limite da calculadora é justamente a memória dela. Ela tem uma memória lá que é a memória ROM, tá? É uma memória volátil. É como se fossem caixinhas, quadradinhos assim, ó, que são os espaços para elas armazenarem os números, tá bom? Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas na prática são assim, 256, 1024. Lembra quando a gente fala 1 kilobyte, 1 gigabyte? Então, é justamente o tamanho dessas caixinhas. Então, assim, 6 gigas são 6 vezes 10 a 12 caixinhas. São muitas caixinhas, mas mesmo assim, com tantas caixinhas, às vezes não é o suficiente para eu determinar a variação do nosso número. Vamos supor que aqui, ó, a gente tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixas. Quando eu coloco a operação com esse carinha daqui, se a minha variação ocorrer nessa casa decimal, eu já estou ferrado, porque eu não consigo pegar, tá vendo? Deixa eu passar aqui o carro da ambulância. Quando, se a variação, por azar nosso, ocorrer aqui nessa casa, vamos supor que aqui fosse 2, a minha calculadora falaria que deu 0. Por quê? Porque ela não conseguiu computar o 2. Aqui, ó, se fosse 0, 0, 4, também não computaria, porque o 4 ainda está faltando 3 casas. Tá? Então, justamente, é o fato da calculadora dar valores que nós chamamos de valores falsos. É porque a calculadora é burra? Não, é porque justamente ela não tem memória suficiente para fazer isso.
tá bom? Vocês podem pegar aí, ó, na calculadora do celular, acho que na do celular ainda vai conseguir resolver sim. Colocar 0,00001 aqui dentro. Tenta fazer essa conta no celular e ver se você vai chegar nisso aqui. Provavelmente não, acho que a calculadora deve ter 12 dígitos de display. Geralmente são 12. Mas se pegar aquelas menores, né, aquelas calculadoras da CAS que são antigas, são 8 segmentos, já vai dar 0, tá bom? Deu para entender aí a ideia, pessoal? Beleza. Aqui é o que acontece graficamente na calculadora, né? O que eu falei aqui, deixa eu ler para vocês. Então, isso aqui é o que a gente acabou de fazer. Se a gente pegasse valores cada vez menores, né? A tabela mostra o que acontece. A gente observa que a gente erraria, algo estranho acontece. Então, se a gente tentar fazer esses cálculos, a gente vai obter valores diferentes. Mas, finalmente, vai obter 0 em valores para ter suficientemente pequeno. Porque, justamente, a calculadora, quando calcular a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 9, vai chegar um momento que ela vai falar que vai dar 3, né? 0,0000 já é indiferente. Então, por isso que vai dar esse nosso problema. Então, aqui, ó, o problema é que a calculadora dá valores falsos, pois essa raiz fica muito próxima de 3 quando t é pequeno. Na realidade, quando ele é suficientemente pequeno, o valor obtido é 3.000 e a variação, pessoal, vai ser somente lá na última casa decimal. E se você não tiver display o suficiente, não vai conseguir pegar. Tem a ver também, pessoal, com a nossa intuição aqui, né? Olha só. Raiz quadrada. Cadê a nossa caneta? A raiz quadrada de t ao quadrado mais 9, pessoal, vocês podem pensar assim, né? Cara, olha só. Quando esse número é muito próximo de 0, isso vai dar quanto? Isso aqui vai dar raiz de 9, que dá 3. Só que no nosso caso, né? Se eu fizesse essa aproximação aqui, justamente erraria o nosso valor do limite. E aí, pessoal, a gente erraria a questão. Tá? Graficamente, isso que acontece, olha. Vamos pegar aqui a função, tá? A função que eu falei para os senhores, que ninguém saberia desenhar a princípio. Pode pegar no GeoGebra depois da aula e tentar fazer essa função aí. Coloca x lá, eu não sei se o GeoGebra vai entender o t como variável independente, mas coloca x. Raiz de x ao quadrado mais 9 menos 3 sobre x ao quadrado. Vê como é que vai ficar o gráfico. Ele provavelmente vai te mostrar isso aqui. Ah, professor, bonito, né? Tudo bem. Só que vai dando zoom, olha. Aqui, ó, era de menos 5 até 5. E o x de menos 0,1 até 0,3. Aí ele tá bonitinho. Vai dando zoom. Agora eu coloco o x de menos 0,1 até 0,1 e o y de menos 0,1 até 0,3. Claro, né? Se eu der um zoom aqui, obviamente, se eu der um zoom, pegar essa caixa vai ficar cada vez mais reta, né? Ó. Tudo bem. Dá mais um, pessoal. Olha o problema que vai acontecer. Agora você pega de 10 a menos 6 até 10 a sexta. Desculpa. De menos 10 a menos 6 até 10 a menos 6. E o y continua igual, ó. 0,1 a 0,3, 0,1 a 0,3, 0,1 a 0,3, 0,1 até 0,3. Então, daqui para cá é sempre igual. A diferença é que eu estou sempre criando quadradinhos, né? Eu tinha essa caixa. Aí, para B, eu fiz uma caixa que era mais ou menos assim. Para C, eu fiz uma caixa que era assim. Eu fui dando zoom, tá? Esse é o processo. E aí começa a errar, olha só. Quando você começa a dar zoom, ele surge a indeterminação ali no ponto 0, que é justamente onde ela não existe. Se eu der mais zoom ainda, de menos 10 a menos 7 até 10 a menos 7, começa a ficar mais cabuloso ainda. Reparem, né, que aqui, ó, nesse ponto,
ele falaria para mim que a função valeria esse ponto aqui. Tudo bem. Quando eu dou mais 1, aquele mesmo ponto agora vale 0. Tá vendo? E é por isso que a calculadora erra. E nos dá valores falsos. Ok? Ficou claro para vocês? Beleza. Uma outra função, pessoal, que também não saberíamos. Reparem que agora as funções ficaram mais complicadas, né? A gente já não consegue mais desenhar. Alguém aqui saberia desenhar seno de x sobre x? Não, né? Até agora a gente não teria como desenhar. Mas para adiantar para vocês, essa função seno de x sobre x, ela tem uma cara mais ou menos dessa forma aqui, ó. Ela faz isso aqui, vai diminuindo com o tempo, faz isso aqui, vai diminuindo com o tempo. Tá? Ela tem o que nós chamamos de envoltória. Professor, parece aquela parada do Arctic Monkeys. É isso aí. Ela tem essa envoltória aí. A gente chama que ela é modulada por amplitude, né? A amplitude dela, que é esse tamanho daqui, ela vai diminuindo com o tempo. Ó. Até lá no infinito que a amplitude vai para 0. Mas tudo bem, não sabemos desenhar isso. Vamos supor que a gente não tem ideia de como é que faz isso. O que nos resta então até agora? Ou a gente faz a manipulação da função, que aqui não tem, o que eu vou manipular? Eu tenho seno em cima e eu tenho x embaixo. Putz, não tem o que fazer, cara. Então nos resta o quê? Chutar valores, né? Tentar fazer uma conjectura. E como eu falei, nem sempre vai dar certo, mas vamos lá. O que ele fala aqui para a gente na nossa solução? A função, ela não está definida no zero. Claro, né? Isso vocês já viram. Seno de 0 daria 0. 0, x igual a 0 daria 0. Me ferrei. Não consigo jogar o ponto porque o 0 está fora do domínio. Usando uma calculadora, pessoal, lembrando que x pertencente aos reais, tá? Seno de x indica o seno de um ângulo cuja medida está em radianos. Ok? Então, como é que a gente faria isso? Construímos a tabela ao lado, usando valores com precisão de 8 casas decimais. Reparem que agora eu já estou usando 8 casas, porque a gente já está sabendo do problema, né, de errar. Aqui eu usava 6 casas, né? Aqui eu utilizava também 3 casas, né? 4 casas. Então, sabendo que a calculadora agora pode me atrapalhar, né, justamente eu erro porque a calculadora tem esse limite de memória. Então, agora eu já estou trabalhando com 8 casas decimais. Vamos ver, então. Como é que fica isso? Seno de 1 sobre 1. Professor, eu peguei minha calculadora aqui, ó. Até é uma observação legal. Peguem a calculadora, por favor, se puderem. Coloca aí, seno de 1. Vê se vai dar o que está escrito aí, pessoal. Quem puder pegar, por favor. A minha deu. Deu? Legal. Isso significa, então, quem falou foi a Ana, né? Ana, significa que você está com a calculadora em radianos, tá? Se vocês pegarem a calculadora aí do Windows, colocar seno de 1, você vai ver que vai aparecer lá no Windows assim, ó, sin de seno, e vai ter um D, vai aparecer assim, ó, sin de 1. Sin de 1 significa que ele está calculando o seno do ângulo 1, só que o 1 está em grau, você tem que passar para radiano. Então, quando for fazer no Windows, você clica aqui em exibir, calculadora científica, aí você clica em radianos, aperta o 1 e calcula o seno de novo. Ele vai calcular o seno de 1 radiano. Aí o seno de 1 radiano deu 0,84147, tá? Então, só uma observação para vocês. Quando a gente está trabalhando as funções trigonométricas, a gente tem que trabalhar os valores dos ângulos em radianos, tá? É exatamente o que está escrito aqui, ó. Seno de x indica o seno de um ângulo
cuja medida está em radianos. Então, x está em radianos. Então, é seno de 1 radiano dividido por 1. Ok? Não é seno de 1 grau, é seno de 1 radiano. Depois, seno de meio radiano dividido por meio. Seno de 0,4 radiano dividido por 0,4. E a gente vai analisando aqui, ó. Tá aumentando, tá aumentando. Tá parecendo que tá indo para onde, pessoal? Tá aparecendo, professor, que está indo para o 1. Né? 0,9999. Tá bom? Então, a gente pode fazer uma conjectura que, de fato, ela vai para o 1. Beleza. E, de fato, vai, tá? Essa aqui, a gente ainda não pode fazer algebricamente, porque a gente tem que usar um teorema chamado teorema do confronto, que a gente vai ver isso lá na frente, em limite, nas últimas aulas de limite. A gente não consegue resolver isso aqui algebricamente. Eu não tenho que manipular aqui, pessoal. Eu vou apresentar para vocês o teorema do confronto, que a gente consegue comparar essa função com outras funções, e por meio do comportamento de outras funções que são mais fáceis, a gente consegue induzir o que acontece nela. Mas aqui é uma conjectura que funciona, tá bom? Ela de fato vale 1. Pelo gráfico, né, que eu falei que ela faz isso aqui e tal, vai descendo assim, a gente vê que ela de fato, quando está tendendo a zero, pela esquerda ou pela direita, ela vai para aquele valor. E reparem, olha, o ponto é aberto, tá bom? O ponto aqui, ó, é aberto. Isso significa que existe a singularidade. Claro que existe. O zero não está no domínio. Olha aqui, ó. Então, se eu fizesse f de x igual a seno de x sobre x, f de zero não existe, tá bom? Mas o limite, quando tende a zero, a gente fez a conjectura e deu 1. Ok? Teremos ainda uma outra propriedade, uma outra forma de resolver esse limite aí, que é a com função trigonométrica, que eu não tenho como fazer nada de algébrico aqui, né? Utilizando as derivadas, que a gente chama de teorema de L'Hopital, tá? L... escreve assim, a gente pronuncia L'Hopital. O L'Hopital fala que quando eu tenho uma indeterminação, né, zero sobre zero, ou infinito sobre infinito, a gente faz o que para resolver isso? A gente deriva o numerador, derivada do seno a gente vai ver que é o cosseno, e deriva o denominador. Derivada de x a gente vai ver que dá 1. E coloca o ponto, cosseno de zero. Cosseno de zero dá quanto? Dá 1. 1 sobre 1 vai dar 1. A gente resolve assim, tá? Mas só para mostrar para vocês que, mesmo que a conjectura, né, não esteja certa, no caso aqui está, teremos métodos algébricos para tirar a prova real e acertar a questão. Aqui, pessoal, esse também gera bastante dúvida, porque ele é periódico, né? Vamos pegar esse exemplo. Seno de π sobre x, tá? Isso, mano, não é a mesma coisa? Não, ó. Antes eu tinha seno de x dividido por x. Agora, eu tenho um seno e a minha variável independente está dentro do argumento. Π sobre x. Tá? O que acontece nesse? Se vocês tentarem fazer o gráfico desse carinha aí, claro que ela vai dar uma coisa periódica, né? E, de fato, também não está definido no zero. Não tem como fazer seno de π sobre zero. Seno de π sobre zero. Pô, daria seno de infinito, né? Como é que a gente faria seno de infinito, pessoal? Ah, professor, pensa num número muito grande. Seno de 900 milhões radianos. Não tem, né? Não tem como fazer isso. O seno, ele é periódico, né? Então, por mais que eu vá muito para a direita ou muito para a esquerda, ele vai ficar sempre entre 1 e menos 1. O que vai acontecer aqui nesse caso? A gente pode tentar calcular para valores pequenos de x, né? 0,5, 1/3, 1/2. Então, vamos lá, o que a gente faz? Vamos pegar um valor próximo de zero, né? Porque o meu limite é quando x tende a zero. Professor, pega aí... vamos pegar 1. 1 está próximo de zero. Tudo bem. Seno de π sobre 1 é seno de π. Seno de π dá zero.
Vamos diminuir mais. Vamos botar 0,5. Π dividido por meio é a mesma coisa que 2π. Seno de 2π também dá 0. Vamos dividir mais. 1/3. 1/3, professor, é multiplicar por 3π. Então, seno de 3π está dando 0. Divide mais 1/4. Vai dar seno de 4π também, 0. Vamos colocar agora 1 sobre 10. Diminuir ainda mais. Seno de 10π também dá 0. 1 sobre 100, pessoal. Seno de 100π também dá 0. Né? O que está acontecendo aqui? Eu estou girando no círculo trigonométrico. Né? Seno. Cosseno. Seno de π, eu caí aqui. Seno de 2π, caí aqui. 3π, caí aqui. 4π, caiu aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10π, caí aqui. 100π, caí aqui também. 99π, caí aqui. Então, ou cai aqui, claro, sempre vai dar 0. Né? Não é uma boa conjectura? 0,0001, tudo isso aqui, né? Vai dar 0, vai dar 0. Nessa informação, o que a gente vai falar? Pô, é muito tentador falar que esse cara aqui vai dar 0. E, obviamente, cara, todos os pontos que eu pegue, ou ele vai dar, né, do lado esquerdo ou do lado direito, e continua dando 0. Só que não dá, pessoal. Nesse caso, a gente está errando mais uma vez. A nossa conjectura está errada. Tá? Embora qualquer 1 sobre n dê 0, tá? Para um n sendo inteiro, como assim? N igual a 1, 2, menos 1, menos 2, tá? É também verdadeiro, olha só o problema, que o f de x é igual a 1 para infinitos valores de x que tendem a 0. Que, professor? F de x, quem é, cara? F de x é o seno de π sobre x. Tudo bem. Então, para infinitos valores de x que tendem a 0, ele também vai para o número 1. Justamente por causa do gráfico, né? Como é que a gente faz o gráfico dessa função? Esse aqui é o gráfico. Ó. Seno de π sobre x, como é que é o gráfico? É esse aqui. Então, o que é o problema do caótico aqui? O problema do caótico é o seguinte, é que quando eu estou próximo de 0, né? Claro, não sendo 0, está dando 0. Só que também o problema é que existem infinitos valores de x que tendem a 0, tá bom? Que são esses caras, 1, 1,5, 1/3, 1/4, 1/10, 1 sobre 100. Mas também temos muitos outros valores, também temos infinitos valores que dá 1. Olha só. Eu peguei, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Quando eu falei que o f de era π sobre 1 sobre 2, né? Que dava 2π, dava 0. Eu tinha, sem querer, pegado esse ponto daqui. Se eu pegar um pontinho um pouquinho à esquerda, olha o azar. Eu vou lá para cima. E aí eu sei que vai dar 1. Se eu pegar um pontinho um pouquinho à direita, eu vou dar um outro azar e vou lá para baixo. Tá bom? Então, se eu ficar dando mais e mais 1 aqui dentro, eu vou ficar nessa indeterminação. Pô, eu vou ter um ponto que vai dar 0, eu vou ter um ponto que vai dar 1, eu vou ter um ponto que dá menos 1. Quando a gente fazia isso aqui, f de 1, meio, 1/3, 1/4, 1/10, 1/100, aqui eu estava pegando números o quê, pessoal? Inteiros, né? 0, 1, 2, 3. Aqui, ó, 1 sobre n. 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Se eu pegasse, por exemplo, x igual a π, x igual a, sei lá, inventa um número irracional aí, 2,1934, eu teria grande probabilidade de pegar um ponto aqui em cima. E aí eu falaria que daria 1. Se eu pegasse embaixo, eu falaria que daria menos 1. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que é o primeiro exemplo que eu estou mostrando para vocês, que eu tenho uma função onde o limite não existe. Até agora eu dava um valor, lembra? Dava o quê? Dava o L. Um valor que é um valor real. Mas agora eu estou mostrando para vocês uma função
é indeterminada, não existe o limite. Ele não é zero, como a gente ficou tentado a falar, ele não é 1, e muito menos menos 1. Então, é o que está mostrando aqui, ó. As linhas tracejadas, perto de y, né, que estão aqui, ó, perto desse cara, elas indicam que os valores de seno de π sobre x oscilam entre 1 e menos 1 infinitas vezes quando x tende a zero, tá bom? A gente vai ver isso aqui lá na frente. Uma vez que os valores não tendem a um número fixo quando x tende a zero, então ele não existe, tá bom? Então, mais uma curiosidade, não é sempre que o limite vai existir de uma função, ok? Então, duas propriedades, vamos lá. Para que o limite exista num ponto, eu não preciso que a função exista naquele ponto. Isso aqui foi esse nosso caso aqui, ó. Para que eu tenha um limite que exista num ponto, eu não preciso que a função exista naquele ponto. Aqui, a função não existe no ponto x igual a zero, mas o limite existe. Então, é uma propriedade. A segunda propriedade é que nem toda função vai ter um limite, ok? Funções periódicas, que é esse caso aqui, seno, cosseno, elas, em determinados pontos, não vão ter um limite definido. Eu não posso falar que dá 1, que dá 0, que dá 2. Ok? Então, aqui uma curiosidade, tá? Quem tiver tempo aí, acho que não vão ter, mas quem quiser procurar sobre isso aqui, é bem legal que fala sobre os limites dos processadores. Não é nem um livro, é mais um pequeno artigo que falam sobre os limites dos computadores. Aí lá tem um item que se chama os perigos da subtração, tá? Para quem não tinha visto isso, na verdade a nossa calculadora, pessoal, ela... Cadê? Caneta. A nossa calculadora, ela fala lá, né? Soma, subtrai, multiplica e divide. Só que, matematicamente, a gente só faz o quê? Operações com zeros e com uns. E outra coisa, a gente só consegue somar, tá? Então, a gente subtrai, multiplica e divide e faz a exponenciação, né? Elevado a x, tudo isso somando. Então, tem um microcontrolador lá que faz esses somatórios lá dentro. E aí tem esse item, os perigos da subtração, que fala justamente sobre esse limite do processador. É bem legal, quem puder ler depois, dá uma olhada. Aqui, pessoal, uma outra função, outro exemplo bem mais complicado, que ninguém aqui também sabe fazer o gráfico. Então, graficamente não conseguiríamos. Nos resta também agora somente chutar pontos, né? Ele quer x tendendo a zero. Pô, mas calma aí, professor. X tendendo a zero. X tendendo a zero, o que vai acontecer? Vai dar cosseno de 5 vezes zero. Quanto é que dá o cosseno de 5 vezes zero? O cosseno de zero. Quanto é que é o cosseno de zero? O cosseno de zero dá 1. 1 sobre 10 mil. 1 sobre 10 mil. 10 mil está aqui embaixo. 1 sobre 10 mil mais 0 ao cubo, que dá 0. Então, o limite desse cara dá quanto? 1 sobre 10 mil. Viu? Foi um limite mega complicado. Ninguém sabe fazer a conta disso aqui, graficamente. Mas se você jogar o ponto zero, o que acontece? Você consegue resolver. O zero pertence ao domínio, né? Cosseno de zero existe, dá 1. 1 sobre 10 mil, mais 0 dá 1 sobre 10 mil. Agora, se você, por exemplo, tentasse fazer pela tabela, o que ia acontecer? Novamente poderia errar pela calculadora, né? X tende a zero. Então, vou pegar um ponto aqui, ó, x igual a 1. Quanto deu? 1.000. X igual a meio, 0.12. 0.1, o y vai dar 0.001. Quando x é 0,05, o y, que é a minha função, tá indo para 0,002. Se eu diminuir ainda mais, o meu x para 0,001, meu y está indo para 0,0001. Só que olha o problema aqui agora, pessoal. Vamos supor que agora eu estou com um computador muito bom, um Intel i9 lá. Tenho, sei lá, 1 milhão de casas decimais. Coloquei 0,005. O que aconteceu? Cara, dava 0,0001. Isso aqui é 1 sobre 1000, né?
3 zeros. Quando você diminui ainda mais, agora está dando 0,0001 e tem um número lá embaixo. Se eu diminuir ainda mais, eu já não pego o número, né? Porque o 9 vai estar para cá. Né? Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é o seguinte. Quando eu chuto valores, pessoal, foi até uma pergunta que vocês fizeram na aula passada. Pô, professor, por que você chutou meio? Por que você não chutou 40? Eu posso chutar 40, mas o meu interesse é próximo de zero. Por isso que eu chuto meio. Aí outro cara falou assim, outro aluno, né? Acho que foi o Lucas. Bom, você chutou meio. Por que você não chuta 0,1? Você pode chutar 0,1. Quando é que eu vou saber, pessoal, que o chute é bom? Eu não tenho como saber. Vocês viram que se eu for chutando muito pequeno, um número muito pequeno, eu vou ficar limitado pela calculadora. Então, nem sempre o chute é uma boa tentativa, tá? Que aqui, se eu continuar chutando, o que está variando aqui, eu já não pego. E eu fico tentado a dizer que é 1 sobre 10 mil, né? Mas vai que não é, vai que eu precise desse número que está aqui. Eu fico às cegas. Então, por isso que a gente tem que aprender a fazer também os métodos algébricos de solução. Então, aqui, ó, pela tabela direita, parece que dá zero. Tá bom? Olha aqui. Vocês ficariam tentados. Se o Lucas parasse no 0,01, o Lucas ficaria tentado a falar que isso aqui dá zero. Tá? Eu duvido que alguém chegaria e falar, não, ó, isso aqui é 1 sobre 10 mil. Não é não. Mas aí se continuar, pô, é verdade, ó, não dá zero não, dá 1 sobre 10 mil. Então, não é sempre que o nosso chutômetro vai dar certo. Aí dá uma estimativa, para uma conjectura, mas para resolver com exatidão, os métodos algébricos não falham. Tá? É o que está falando aqui, ó, pela tabela direita, a gente falaria que daria zero. Pela tabela esquerda, né, a tabela direita também, só que por valores à esquerda, daria 1 sobre 10 mil. Então, mais tarde não, eu acabei de falar para vocês que esse limite de fato é 1 sobre 10 mil. É só você jogar o ponto aqui, ó. 5 vezes 0 vai dar 0, cosseno de 0 vai dar 1. 1 sobre 10 mil, tá aqui. Mais 0 ao cubo, que não me importa, vai dar 0, então aqui está o limite. Tá bom, gente? Ainda não falamos dos métodos, mas para ficar claro, se tiver que resolver algum limite, a primeira coisa que você vai fazer antes de se desesperar é chutar o ponto. Vai pegar o ponto que está aqui e colocar aqui dentro do x. Se deu um valor L, né? 4, o número π, o número irracional, qualquer número real, beleza, você acertou, vai para a próxima questão. Se não deu, vai acontecer assim, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, e a gente vai aprender os casos para solucionar esses problemas aqui. Mas a primeira coisa é jogar o ponto, não esqueça. E se você tentou todos os métodos, pessoal, pô, aprendeu lá o teorema do confronto, aprendeu a multiplicação pelo conjugado. Nada disso deu certo, está desesperado, aí você vai partir para isso aqui, chutar valores. Mas vai sabendo que talvez tenha um problema aí no meio do caminho, tá? Fala, Milene, eu te interrompi, desculpa. Então, posso colocar o valor ali dentro. Você falou antes que eu não podia, que o x tem que ser diferente. Pode colocar. É uma técnica de resolução. Mas lembrando, Milene, o fato de você estar colocando ali para resolver não significa, tá bom, que você está encostando no ponto. Ok? Ok. Beleza. Show de bola. Então aqui, ó, os exemplos 4 e 5. Aqui é o exemplo 5 e aqui é o exemplo 4, né? O que eles nos apresentaram? Armadilhas na conjectura sobre o valor de um limite, né? Nem sempre a gente vai supor algo que está correto. Então tomem cuidado. É fácil, né, conjecturar um valor falso se usarmos os valores não apropriados de x, mas é difícil saber quando parar de calcular, né? Como é que eu vou parar? Eu vou parar de calcular aqui, vou parar de calcular aqui. É por isso que esses métodos, pessoal, são métodos utilizados no sufoco. Já tentou de tudo, todos os algebrismos não funcionou, ainda está dando 0 sobre 0, infinito sobre infinito, mesmo no final de tudo. E aí você vai partir para cá. Tá bom? Lembrando novamente, se você calculou um limite e ele deu infinito,
É uma resposta também, tá, pessoal? O limite pode dar infinito. É o caso, ó, 1 sobre 0. Qual é o limite, né? Limite de 1 sobre x, quando x tende a 0. A resposta é infinito, ok? Quando x tende a 0 pela direita, é mais infinito. Quando tende a 0 pela esquerda, é menos infinito. Então, o fato de ter dado a resposta infinito também é válido. Deu 0, às vezes o limite dá 0, o pessoal, pô, tá errado. Não, o limite deu 0, tudo bem. É igual aqui, ó, se aqui fosse o limite de 1 sobre x quando x tende a infinito, qual é a resposta? 0. Tá? O que não pode dar são esses dois caras aqui. Ó. Se você tentou de tudo e deu isso, mesmo com os algebrismos, aí você vai partir para o tudo ou nada, que é essa tabela daqui. É isso que eu queria mostrar no exemplo 4 e no exemplo 5. Tá? Como mostra a discussão, né, no exemplo 2, que foi o exemplo da calculadora, a gente vê também que pelos limites eles dão valores falsos. Então, nas próximas sessões, nas nossas próximas aulas, a gente vai desenvolver métodos que não erram, são infalíveis no cálculo desses limites. Tá bom? São métodos que você vai seguir uma receita de bolo, um algoritmo, um passo a passo que eu vou passar para vocês, os monitores vão trabalhar com vocês, e vocês vão seguir passo 1, vou tentar isso. Passo 2, vou tentar isso. Passo 3, vou tentar isso. E aí você vai com certeza resolver. Se não conseguir com nenhum desses passos, que é muito difícil, você vai tentar isso aqui no final de tudo, tá? Isso aqui é a última bala. Mas antes você tem muita coisa para tentar resolver o problema. Tá bom? Algumas outras funções, tá? Temos funções com nomes que representam, né? Eles fazem homenagem a matemáticos e físicos. Vou apresentar algumas para vocês aqui. Essa aqui se chama função de Heaviside. Aqui no Brasil nós chamamos de função degrau, tá? Degrau de escada mesmo, né? Porque ela parece um degrau. Olha aqui. É como se fosse um degrau, tá vendo? Qual é a característica dessa função? É uma função limitada por parte, como nós já vimos. Mas ela tem essa característica aqui no nosso comportamento geométrico. O que acontece? Quando a minha variável independente, que é aqui do eixo x das abscissas, ela é menor do que 0, a função vale 0. Ó. Entendi. Quando a minha função, a minha variável independente é maior do que 0 ou igual a 0, ó, maior ou igual a 0, então vale 1. Tá bom? Ela homenageia esse engenheiro aí, é o Oliver Heaviside. Então, aqui eu estou mostrando o gráfico para vocês. Vamos olhar agora com relação aos limites, tá? O limite, pessoal, dessa função h de t, quando t tende a 0, se eu só escrever isso para vocês, o que vocês iam falar? Sem olhar o texto, né? Olhando para o gráfico só. Só olhando para cá. Limite de h de t, quando t tende a 0, o que vocês iam falar nesse caso? Não tem? Não tem. Muito bom, não tem. Por que não tem, né? Vamos ver aqui o porquê que não tem. Porque a Ana, ela ia olhar pela esquerda. Ela ia falar, pô, pela esquerda, tá indo para o 0. O Lucas ia olhar pela direita. Pela direita, o Lucas ia falar que deu 1. Então, pessoal, a gente está vendo que somente com o operador matemático limite de h de t, quando t tende a 0, eu não sou capaz de resolver esse problema aqui. Não existe, né? Então, por isso existem agora, vou mostrar para vocês, o operador do limite lateral. Ele não existe no ponto 0, porque se eu olhar pela esquerda dá 0, se eu olhar pela direita dá 1. Mas o lateral existe. Já falei para vocês, né? Agora, formalmente, t tendendo a 0. Como é que eu faço o que é o limite lateral? Eu coloco um sinalzinho aqui, se lembra?
mais, ele é sobrescrito ao zero. Zero mais significa que eu estou tendendo a zero por valores maiores do que zero, ou seja, à direita. Então, zero mais está dando 1. Agora existe. Tá bom? E o zero menos? Zero menos é um limite lateral, tendendo a zero por valores menores do que zero, ou seja, à esquerda. À esquerda está dando zero. Pessoal, se esse limite à esquerda, que deu zero, é diferente do limite à direita, que deu 1, então esse operador aqui, no ponto puro, não existe, tá? Esse cara daqui só existe quando esse for igual a esse. Se eles forem diferentes, esse cara não existe. Só existe limites laterais. Tá bom? Essa é só uma função para mostrar para vocês o exemplo de uma função que o limite não existe no ponto, mas os laterais existem. Aplicações biológicas dessa função de Heaviside, nenhuma, tá? Mas para a parte de exatas, é uma função muito utilizada porque ela descreve o liga e o desliga das coisas, né? Então você tem, por exemplo, a sua lâmpada da sua casa, a sua televisão, qualquer equipamento eletrônico, antes de ligar, obviamente não está consumindo energia elétrica, né? Depois que você liga, ele passa a consumir. Então ele é muito utilizado aí na área de equipamentos eletrônicos, eletroeletrônicos. E antes de ligar você não tem corrente, depois que liga você tem a corrente. Mas para a gente aqui é só interessante para apresentar os limites laterais. Então como é que a gente lê? A gente lê da seguinte forma: existe um limite da função h de t quando t tende a zero por valores maiores do que zero, ou à direita de zero. Pode ler limite de h de t quando t tende a zero pela direita, ou limite de h de t quando t tende a zero por valores maiores do que zero. Dá 1. E essa? Limite de h de t quando t tende a zero por valores à esquerda, ou limite de h de t quando t tende a zero por valores menores do que zero. Quanto é que dá isso? Dá zero. A esquerda deu diferente da direita? Deu. Então, limite de h de t no ponto não existe. Tá? É justamente isso que chamamos de limites laterais. Até aqui, tranquilo? Entenderam? Tranquilo. Beleza. Sim. Uhum. Ok. Então, continuando, ó, nesse exemplo 6, h de t, né? Ele está... Vou pegar aqui o marca-texto. H de t tende a zero. Quando t tende a zero pela esquerda, aqui pela esquerda. E h de t tende a 1 quando t tende a zero pela direita. Pela direita. Entendi. Então, nós indicamos essa situação simbolicamente, colocando a esquerda como um sobrescrito negativo no zero. É um sobrescrito, tá, pessoal? Então, você vai colocar o número, vai colocar o mais ou menos aqui em cima. 0 mais 0. Pode ser qualquer número, pode ser 4. 4 mais, pode ser 2, 2 menos, tá? É um sobrescrito. Então, simbolicamente, é essa notação, tá? E é o que eu acabei de falar, ó. T, o limite, o símbolo, né? T tendendo a zero menos indica que estamos considerando somente valores de t menores do que zero. T, zero mais, estamos considerando somente valores de t maiores do que zero, né? Ou à direita, e aqui à esquerda de zero. Então, resumidamente, nós escrevemos a definição, né? E esse limite lateral, aqui no caso à esquerda, ele tem que dar um valor constante. Então, é como outro limite, pessoal. Ele tem que dar um L. 4, 3, 0, menos 2, infinito, 0, menos infinito, 42, qualquer número real, incluindo o infinito e o zero. Tá bom? Ele pode existir ou não também. Tá? O limite lateral, às vezes, ele também não existe como outro limite. Então, resumindo, ó, dizemos que o limite à esquerda, quando estende a A, ou o limite de f de x quando estende a pela esquerda, é igual a L. Se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L para x suficientemente próximo de A, só que ele tem que ser menor do que A. Essa é a diferença. Nos outros casos, se lembram? A gente pegava daqui e daqui, dava igual. Ó. Olha lá, daqui e daqui. Agora no lateral,
eu só vou pegar de um lado, eu só vou olhar por aqui. Não me interessa o que acontece aqui. Ou então, eu só vou olhar daqui. Não me interessa o que acontece aqui. Tá? É só um outro caso de limite especial que pode solucionar alguns problemas que o limite global não solucionaria. Tá bom? Então, aqui é a apresentação. Ó. A definição 2, que é essa daqui, ela difere da definição 1 somente pelo que nós necessitamos que o x seja menor do que a, né? Ou, no caso, se fosse aqui um mais, né? Se fosse um x tendendo a pela direita, a definição seria diferente só porque o x teria tendendo a com valores maiores do que a. Mas é igual, acho que ficou claro isso, né? É uma maneira semelhante. Se exigimos que x seja maior do que a, temos o limite à direita. Então, tanto a esquerda quanto a direita, eles têm que dar um L, tá? Novamente, pertencente aos reais. Pode ser zero, infinito, menos infinito. Tudo que der aí, a gente vai falar que o limite vale esse valor. Então, aqui, ó, x tendendo a pela esquerda. O a está aqui. Tendendo a pela esquerda, eu vou pegar para cá. Ó. X tendendo a pela direita. O a está aqui. Então, tendendo a pela direita, eu estou aqui. Eu venho daqui para cá. Tendendo a pela direita, eu venho da direita para a esquerda. Tendendo a pela esquerda, eu venho da esquerda para a direita. Ok, gente? Isso é muito importante, o entendimento geométrico. Tá bom? E o que eu falei, né? A função, ela só vai ter o limite no ponto se pela esquerda der L, pela direita também deu L, e aí se o da esquerda é igual ao da direita, que vale L, com certeza eu consigo falar que no ponto vale L. Isso é legal porque eu posso resolver esse cara daqui somente resolvendo esse e esse, que na maioria das vezes vai ser mais fácil, tá? Então, se eu vi que o da esquerda deu L, da direita deu L, eu não preciso nem calcular esse, já sei que vai dar L também. É uma ferramenta de resolução de limite. Você calcula os laterais, se eles forem iguais, você já sabe que no ponto vai dar aquele mesmo valor. Se forem diferentes, já sabe que não existe no ponto. Tá bom? Para a gente finalizar, então, a nossa aula de hoje, que foi bem densa, e acredito que deve ter cansado aí vocês. Vamos fazer juntos essa última parte da nossa aula. Então vamos lá, pegar aqui. O gráfico de uma função g apresentado na figura 10, use para estabelecer os valores caso existam os seguintes limites, tá? Vamos lá, pessoal. Letra A. Limite de g de x quando x tende a 2 pela esquerda. Tendendo a 2 pela esquerda. Então, ó, 2 está aqui, você acha o ponto. 2 pela esquerda, eu venho para cá. Tá dando quanto, pessoal? 3. G de x tendendo a 2 pela direita. O 2 está aqui, 2 pela direita está para cá. Quanto é que vale, pessoal? Vale 1. Beleza. Cara, se pela direita deu 1, pela esquerda deu 3, esse limite aqui vai existir, pessoal? Não vai existir. Vamos lá. Tendendo a 5 pela esquerda, o 5 está aqui. Tendendo a 5 pela esquerda, está dando esse valor. E vale quanto? Vale 2. Tendendo a 5 pela direita eu estou aqui. Beleza. Quanto é que está dando pela direita? Também está dando 2. Se pela esquerda deu 2 e pela direita deu 2, quanto é que vale o limite no ponto, pessoal? Vale 2. Beleza. Entenderam isso? Professor, mas ali no 5 tem uma bolinha fechada. Isso. Então, Tá fechada, mas olha só, ela tá fechada no 1.3, né? Tá vendo? Ah, não, tá. Isso vai ser o f de x, né, no caso. O g de x, no caso. Isso aí. Então, reparem que a Ana observou. Ela observou que o limite de g à esquerda, deixa eu apagar aqui a nossa... Ela observou que à esquerda estava dando 2. À direita está dando 2. Tudo bem. Então, o limite à esquerda dá 2, à direita dá 2, e no ponto, se eles são iguais, também vai dar 2. Só que quanto vale o g de 5? Não vale 2, é diferente de 2, vale esse aqui, ó. G de 5
Não vale 2. Tá bom? Quanto é que vale o G de 2? G de 2 não existe, né? Olha para cá. Não está definido. Tá bom, gente? Entenderam? Beleza. Beleza. A gente finaliza aqui, falamos mais conceitos iniciais dos limites. Por favor, façam a leitura aí, se puderem, do capítulo 16 do Demana, tá bom, gente? E também desse livro daqui, ó, que é eu não coloquei, né? Por favor. Acho que não está aqui, mas deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês. Só um minutinho. Então, por favor, do Demana, que vai falar sobre essas propriedades dos limites, é importante. E para deixar mais sólido ainda, os monitores podem passar para vocês esse livro. Não, calma aí. Estou escrevendo errado. Deixa eu ver se eu já acho aqui, que aí eu já mando para vocês. Aqui eu não consigo mandar documento, né? Deixa eu ver se eu consigo mandar o link. O livro do James Stewart, de cálculo do volume 1. Ele também é muito bom porque é bem didático e tem esses exemplos que eu falei. Vou saber aqui a versão. É o volume 1, tá, pessoal? É o volume 1, pode ser a edição que é essa aqui. Pode ser sexta edição, quinta edição. Essa aqui é a sexta. Dê uma olhada nesses monitores. Acho que os monitores devem ter esse livro. Deixa eu só mostrar a capa aqui. É o volume 1, tá? Pô, não consigo achar a imagem. Isso vai aparecer aí. A capa é essa aqui, tá? É uma capa azul, tá escrito é o volume 1, e pode ser quinta, sexta ou sétima edição, tá? É cálculo volume 1, James Stewart. Se eu encontrar aqui no meu computador, eu mando pro e-mail dos senhores. Deixa eu ver se eu tenho aqui, só um minutinho. Que eu já mando logo. Esse livro... Professor, eu mandei no Oi? grupo da turma do WhatsApp. Você tem? Sim, Qual é a edição que você encontrou? a 7ª. Beleza. Deixa eu ver aqui, então. Aí eu falo para você o capítulo de onde a gente está. É a sétima, né? Calma aí. Maria Clara, pode... não, deixa gravando então, porque eu vou falar
capítulo. 7ª edição, né? Isso, professor. Estou abrindo aqui, só um minutinho para eu falar para vocês onde a gente está. Então, esse livro, pessoal, é o livro mais didático que tem. Ele é mais didático, inclusive, que o Demano. A vantagem do Demano é que ele vai ter, claro, os exercícios e as aplicações para a área da saúde, da área biomédica, e são exercícios assim mais direcionados. Mas esse aqui do James Sturt, ele é muito mais didático, só que em compensação os exercícios do Sturt, eles são muito mais pesados, né? E também não tem muito a ver com a área de biomédica, não. Então são exemplos aleatórios. Olha só, o que nós vimos até agora, quem está com o livro aberto aí, foi Funções e Modelos, que é o capítulo 1. Foi toda aquela parte de recordação, né, do ensino médio. E agora a gente está no capítulo 2, Limites e Derivados, página 75. Então, ó, pode ler aí a página 76, começa na 76, a 80, e na próxima aula a gente já vai entrar na página 91, que vai ser o cálculo usando propriedade dos limites. Página 91. Esse livro também é muito completo, ele tem coisas que a gente não vai ver, tá? Então, se você for ler página a página mesmo, vai ver que tem muita coisa aí que são para outras aplicações, mas a didática dele é a que importa. Então, a gente está na 76, 80, na segunda-feira iremos para a página 91, que são usando as propriedades, né? Limite da soma, limite da subtração, limite da divisão, limite do produto. E a gente vai vendo isso com calma. Tá bom? Então, esses 2 livros são extremamente importantes, pessoal. Eu vou também hoje, mais para a noite, mandar a lista de exercícios de limite. Vocês já devem conseguir fazer alguns, que é jogando os pontos, ou então fazendo a multiplicação pelo conjugado, ou então, a partir da segunda, né, calculando, utilizando o limite da soma, limite da diferença. E vamos ver também Briot-Ruffin e outras metodologias. Vou mandar hoje, mas vocês devem conseguir finalizar a lista somente depois de segunda-feira, porque a gente vai aprender mais métodos lá. Tá bom? Maria Clara, pode então interromper a gravação, por favor?